Em dezembro de 2020, um paciente de um hospital em Alabama entrou em uma sala restrita e abriu um tanque que preservava embriões para fertilização in vitro. Ao tentar pegar os frascos, ele queimou a mão, uma vez que os embriões são guardados em temperaturas congelantes. Os frascos caíram no chão e os embriões foram inutilizados. Até aqui tudo bem. Essa podia ser só mais uma história de um acidente cometido por um ato irresponsável. Mas não, as consequências foram muito mais graves. 3 casais que perderam embriões nesse dia entraram com um processo contra a clínica, apoiados na lei de morte injusta de menor. O caso chegou até a Suprema Corte do Alabama e a decisão se tornou uma das mais controvérsias da atualidade. A grande questão perante a Suprema Corte do Alabama era um embrião que não foi implantado em um útero, ou seja, um embrião que está fora de um corpo humano. Ele é considerado uma criança sob a lei do Alabama e a Suprema Corte disse que sim, que é uma criança. A decisão da Suprema Corte Estadual, na prática, torna impossível o trabalho das clínicas de fertilização in vitro, um procedimento popular entre casais que não conseguem engravidar. No centro do debate está o crescente conservadorismo em partes do país, sobretudo após a revisão do caso Roe vs. Wade pela Suprema Corte Federal, o caso que tinha legalizado o aborto nos anos 70. Aqueles que se opunham ao direito ao aborto fizeram uma campanha muito efetiva no sentido de estabelecer esse conceito de personificação do feto em todas as áreas da lei onde eles podiam. E isso é importante porque se nós considerarmos que um feto é uma pessoa sob a Constituição dos Estados Unidos, ou agora um embrião, então é muito rápido tornar o aborto ilegal em todo o país. Porque se um feto ou um embrião são considerados pessoas, então automaticamente o aborto seria considerado uma forma de assassinato ou homicídio. Muitos argumentam que o caso Dobbs, que reverteu Roe vs. Wade, é apenas a ponta do iceberg de uma agenda conservadora que quer ver os Estados Unidos caminhar a passos largos rumo ao passado. A decisão, na prática, tirou das mulheres o direito à privacidade sobre o que fazem com o próprio corpo e entrega aos estados a responsabilidade de legislar sobre o tema. Mas a decisão abriu as portas para uma inferência ainda maior do Estado sobre as gestações, algo que vai no sentido contrário da ideologia americana das liberdades individuais. A decisão mais importante de Dobbs é que as pessoas não podem tomar decisões sobre suas próprias vidas sem serem monitoradas pelo governo. Trata-se de uma declaração de que a decisão sobre ter ou não um filho pode ser alterada pelo governo. Não bastando o conteúdo ultraconservador da decisão, um dos juízes ainda emitiu uma declaração de voto em separado usando argumentos bíblicos para justificar a posição. É claro que pessoas nos Estados Unidos, assim como pessoas em todo o mundo, têm crenças religiosas e elas formam a sua visão ética do mundo. Mas pelo menos nos Estados Unidos, esperava-se que por mais que essas opiniões influenciassem a sua visão, elas não iriam sobrepor a ordem da lei. E nesse caso, para esse juiz, elas se sobrepuseram. Após a decisão a respeito dos embriões, o impacto político sobre os republicanos foi quase imediato. O motivo é simples: todos os 9 juízes da Suprema Corte do Alabama são republicanos. Trump rapidamente se disse contrário, tentando evitar o impacto negativo na campanha. Mas essa pode ser uma tarefa difícil. Mesmo que as pessoas tenham opiniões diferentes sobre a questão do aborto, as pessoas serão pressionadas para dizer se um casal ou uma pessoa que quer formar uma família não deveria ter esse direito. E eu acho que isso é uma questão eleitoral. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.